capítulo 1 de Efésios. Vamos ler aqui os versículos 21, 22 e 23. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Amados, com a Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Efésios, este capítulo 1 foi ministrado lá em São Paulo, e eu ministrei tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3, e eu voltei de lá um tanto assim encorajado a compartilhar com os irmãos esta epístola de Paulo aos Efésios. Acredito que de hoje em diante nós vamos começar a ler aqui alguns capítulos e compreender essa epístola que nos traz o discernimento acerca do supremo propósito de Deus, e não somente disto, mas sobretudo da nossa participação neste supremo propósito de Deus. O que significa que não basta que nós compreendamos o supremo propósito de Deus, porque se você já compreendeu o supremo propósito, glória a Deus por isso. Agora, ainda resta-nos compreender qual o papel que cada um de nós individualmente desempenhamos dentro deste supremo propósito. Para que o Senhor te elegeu? Para que o Senhor te predestinou? Os irmãos sabem que a doutrina da eleição e predestinação é uma doutrina historicamente discutida nos âmbitos do cristianismo. Nós sabemos que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja ali apostólica, ali que tinha os próprios apóstolos nas igrejas locais como os seus presbíteros, ou que tinha a presença dos apóstolos dando suporte em todas as igrejas do primeiro século. Nós sabemos pela Escritura que essa igreja não tinha nenhum problema com respeito a essa doutrina da eleição e predestinação. Era uma igreja clara, uma igreja que conhecia uma doutrina tão bela e tão maravilhosa, mas que com o passar do tempo, a partir do terceiro século em diante, essa doutrina ela foi se perdendo e foi dando lugar ao que hoje se entende como uma salvação que parte do homem, que nasce do homem. Mas a despeito de tudo isso, foi no século XVI que essa doutrina voltou a ser discutida, voltou a ser trazida para os debates, de modo que, a partir de então, duas linhas claramente se dividiram. Uma chamada calvinismo, é aquela que prega categoricamente a doutrina da eleição e predestinação, e a outra que se intitula arminianismo, que prega contra essa doutrina claramente escrita, revelada materialmente nas páginas do Novo Testamento. De sorte então que esse ministério, o De Volta à Palavra, tendo nascido aí no ano de 1999, vocês devem ter percebido que eu tracei aqui uma linha do primeiro século acerca dessa doutrina. Lembram disso? Passei pelo século XVI, pelas grandes discussões da Reforma Protestante, que envolvia esse tema, inclusive, e então cheguei até os dias atuais, em que nós vemos no cristianismo duas linhas, uma arminiana, outra calvinista, e citei agora o nosso ministério. Por que eu quero que os irmãos apreendam o que eu estou dizendo? Traçando essa linha da igreja do primeiro século, passando pela história, até a Idade Média, Reforma Protestante, os dias atuais e o nosso ministério. Porque o nosso ministério, ele desempenha um papel fundamental concernente a esta verdade, eleição e predestinação. Eu digo isso porque aqueles que já tiveram a curiosidade de ler nosso site lá, quando fala nossa confissão, nós declaramos claramente, ou quem somos, nós declaramos ali expressamente que nós não somos calvinistas. E logo alguém pergunta, mas como vocês não são calvinistas, se vocês estão pregando a doutrina da eleição e predestinação? Logo quando alguém ouve falar acerca desse tema, pensa, vocês são calvinistas. E toda vida,
Inclusive, os irmãos, ao olharem no site, verão que o texto, inclusive, é um texto bastante antigo. É um texto, talvez, do ano 2000, que conta aquilo que nós mesmos entendíamos sobre nós em relação a esta verdade bíblica de eleição e predestinação.